Abra sua Bíblia comigo em Efésios capítulo 1, verso 3. Quero falar hoje de herança, dos seus direitos, daquilo que é seu, daquilo que te pertence. Porque se você não tiver consciente disso, você não vai alcançar isso. Se você crê que a herança não existe, ou se você desconhece a herança, como você vai acessá-la? Efésios 1, verso 3 vai dizer: Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Somente até aí. Deus em Jesus nos abençoou com todas as bênçãos espirituais. Todas. Todas. É interessante, é todas as bênçãos espirituais. Não ficou nenhuma de fora. Deus, através de Jesus, nos abençoa com todas as bênçãos espirituais, nos lugares celestiais em Cristo. Então, em Cristo, nas regiões celestiais, estão todas as bênçãos espirituais que nos pertencem. Mas muitos crentes pegam esse texto e limitam essas bênçãos apenas à vida espiritual. Colocam uma barreira como se fosse algo para a eternidade, algo que vai acontecer em um futuro, quando Jesus voltar. Só que eles não se dão conta que quando nós recebemos as bênçãos espirituais de Deus, essas bênçãos se traduzem de forma prática, real na nossa vida. Não tem como você ser abençoado espiritualmente e as pessoas não perceberem isso na sua vida naturalmente. Vai refletir, vai afetar, vai transformar, vai modificar. Os nossos sentidos não podem perceber as bênçãos espirituais, porque elas são percebidas espiritualmente. Talvez por isso muitas pessoas colocam essas bênçãos como se fosse muito distante, algo inalcançável. Só que Deus diz que essas coisas invisíveis, elas é que são eternas. 2 Coríntios 4, verso 18 diz: não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem, porque as que se veem são temporais, e as que não se veem são eternas. Deus em Cristo nos abençoou com bênçãos eternas. Elas não passam, elas não têm data de validade, elas não ficam ultrapassadas, são bênçãos eternas, irrevogáveis, não podem ser canceladas, não podem ser anuladas. Então, quando eu recebo uma bênção espiritual de Deus, elas não ficam só no reino espiritual, elas se manifestam no natural, no físico. Elas se manifestam na minha vida e as pessoas observam, elas percebem aquilo que está acontecendo com você, a transformação, a mudança, o caráter que muda, a santidade que começa a manifestar, uma mudança de pensamento, uma mudança de postura. Veja, Deus dá sabedoria para alguém. Alguém vê sabedoria? Ninguém vê sabedoria. É uma bênção espiritual.
Só que a sabedoria nos capacita a fazer escolhas certas, tomar decisões acertadas. E essas decisões certas nos fazem obter sucesso em tudo que fazemos. Veja, se mostrou no natural, começou no espiritual, mas se mostrou no natural, ela se tornou perceptível. Mas se você cria um bloqueio, é só espiritual, elas não vão afetar minha vida natural, elas não podem fazer nada por mim no natural, mas na eternidade está tudo bem. Você vai receber segundo a sua fé. Mas isso que eu estou te entregando aqui, isso que eu estou te falando aqui, é mais do que apenas bênçãos espirituais. Gálatas 3, verso 29, vai dizer: e se sois de Cristo, então sois descendência de Abraão e herdeiros conforme a promessa. Se você é de Cristo, se você crê em Cristo Jesus, a palavra está dizendo que você é descendente de Abraão. Somos abençoados com a bênção pelo qual Abraão foi abençoado. E descendência fala que nós somos a semente. Se eu sou descendente de Abraão, eu sou semente de Abraão. Se eu sou filho de Abraão, eu herdo tudo aquilo que meu pai possui, tudo aquilo que meu pai tem. Então eu me torno herdeiro. Cristo me deu o poder de se tornar semente de Abraão, filho de Abraão, e herdar aquilo que Deus prometeu a Abraão na época dele. Ser descendente de Abraão fala de identidade. Quem era esse homem? Como ele andava, como ele se relacionava com Deus, como Deus o abençoava, o que estava sobre a cabeça dele. Essa identidade que a Bíblia nos dá de ser semente de Abraão, de ser filho de Abraão, vem com bênçãos espirituais que estavam sobre a cabeça e a vida de Abraão. E falar que essas bênçãos espirituais não trazem resultados naturais e práticos e reais, quem fala isso não conhece o que aconteceu com Abraão ao longo dos dias dele na terra. O homem prosperava em todos os sentidos. O homem teve a sua juventude revigorada, devolvida, seu vigor, sua força. E tudo isso se tornou nosso por causa da obra consumada de Jesus. Jesus nos deu acesso a essa descendência e nos deu direito à herança. Gálatas 3, verso 9, vai dizer: portanto, os que são da fé são abençoados com o crente Abraão. Vou repetir. Portanto, os que são da fé são abençoados com o crente Abraão. Porque todos os que são das obras da lei estão debaixo da maldição. Pois está escrito: maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas que estão escritas no livro da lei, para fazê-las. Mas que ninguém é justificado pela lei aos olhos de Deus é evidente, pois o justo viverá pela fé. Repete comigo: o justo viverá pela fé.
não é por obras, é pela fé. No entanto, a lei não é da fé, mas o homem que os cumprir viverá por ele. Cristo nos resgatou da maldição da lei. Qual era essa maldição? Era impossível cumprir a lei. E isso me prendia num ciclo onde eu ia pagar o preço da minha incapacidade de agradar a Deus. Então Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro, para que a bênção de Abraão pudesse vir sobre os gentios, em Cristo Jesus, para que as bênçãos de Abraão chegassem até nós, através de Cristo Jesus, para que pela fé recebêssemos a promessa do Espírito. Você está me entendendo? Existe uma bênção, na verdade não é uma, todas as bênçãos, nós fomos conectados a todas as bênçãos através de Cristo. E aquilo que Abraão viveu, experimentou, tudo aquilo que Deus entregou a ele é nosso, porque nós somos semente de Abraão. Mas eu preciso entender que existe um requisito para ser semente de Abraão, que é o que o texto diz: é receber a justificação que vem pela fé. Se eu não recebo a justificação que vem da fé, e eu insisto em receber a justificação que vem pelas obras, eu não posso ser semente de Abraão. Eu não sou herdeiro de Abraão, porque os herdeiros são herdeiros pela fé. Não tem outro caminho para acessar, não tem outra forma, não tem outro jeito. Isso significa que você só recebe a herança mediante Cristo, que te conecta à herança. Nós devemos ser cautelosos para não continuarmos nas obras da lei e não ficar preso na religiosidade. E isso é fácil, porque eu cresci num lar cristão, Assembleia, Maranata, e muitas coisas que eu aprendi estavam conectadas com a lei, com a religiosidade, e se livrar disso, dá um trabalho, porque fica impregnado na mente, impregnado no entendimento, impregnado no raciocínio. Quando você pensa que não, você está colocando o teu braço onde você deveria descansar na obra de Cristo na cruz do Calvário. Então precisamos ser vigilantes, porque isso pode comprometer a minha herança. Viver pelas obras da lei, ou viver por fé, define se eu sou herdeiro ou não. Se eu vou acessar a herança ou não vou acessar a herança. Não sei se você está entendendo, mas não é um detalhe pequeno. Não é um detalhezinho bobo. É um detalhe que define todo o seu futuro. Se você vai viver uma vida abundante de fato, ou se você vai viver uma vida mais ou menos limitada. Então temos que estar vigilantes em relação: eu estou dependendo do Espírito Santo? Eu realmente me deixo ser guiado pelo Espírito Santo? Eu realmente vivo por fé? Ou eu coloco minha mão cheia de dedo nas coisas,
atropelando aquilo que Deus poderia fazer para mim de forma sobrenatural, multiplicada e potencializada. Quando você recebe a obra consumada de Jesus, e a obra consumada de Jesus não é algo para a gente falar de vez em quando, não, é algo para você falar todo dia, lembrar dela todo dia, porque quando você recebe, quando você lembra, quando você declara a obra consumada de Jesus, você se conecta à herança. Você entende que alguém te conectou com bênçãos espirituais, todas elas, sem exceção de nenhuma, é todas. Ah, Deus vai me abençoar nisso, mas nisso aqui eu não sei se Ele quer me abençoar. O texto você leu, são todas as bênçãos, não ficou nada de fora. O que eu percebo aqui é que Abraão é o depositário de todas as bênçãos de Deus. Ele é o nosso pai, ele foi o primeiro que viveu pela fé, do jeito que vivemos hoje. Ele conheceu a verdade que nós conhecemos hoje. E ele provou os benefícios de viver por fé. Teve a sua juventude renovada, foi saudável até uma idade já avançada, e não só isso, ele foi abençoado. Deus fecha abençoando Abraão para que ele fosse uma bênção. Isso significa transbordar. Ser abençoado em um nível que você se torna uma bênção, significa que aquilo que Deus derramou não coube dentro de você e começou a derramar. E outras pessoas à sua volta começou a comer dessa bênção, começou a experimentar dessa bênção que Deus derramou sobre você sem medidas. Ele não viu a sua altura e falou, quanto que cabe de bênção? Que esse aqui é baixinho, né? Vai ser pouco abençoado. Não, ele não olhou quanto que cabia de bênção em você. Deus pegou as bênçãos, começou a derramar, e Ele não parou de derramar, e derrama até hoje, e vai derramar por toda a sua vida, porque Ele quer que você se torne uma fonte, abençoado para abençoar. O que você recebeu de graça você dá. Ele me enche para que eu transborde na vida de alguém, para que essa pessoa em um futuro próximo esteja cheia e transbordando também. Não há nada de errado você ser abençoado, mas em um ponto da sua vida você tem que sair de somente abençoado para abençoador. Esse é o fluxo natural do céu. Era assim, foi assim que aconteceu com Abraão, é assim que tem que acontecer conosco, porque nós somos semente de Abraão, herdeiros da promessa pela fé. Gálatas 3, verso 7, olha o que diz: portanto, saibam que somente aqueles que são da fé são filhos do Abraão. Ei, se não for da fé, não é filho de Abraão. E se não é filho, não é herdeiro. Me desculpe, não sou eu que estou dizendo isso. É a palavra de Deus. Você não tem opção. Quer viver sem herança? Não viva por fé. Quer acessar a herança? Viva por fé, porque o meu justo viverá pela fé. E na sequência diz, e a Escritura, prevendo que Deus justificaria os gentios pela fé. Como que você seria justificado? Como? Pelo seu bom comportamento, pelas suas obras.
Pelo seu esforço? Pela fé. Você só vai ser justificado aos olhos de Deus pela fé em Cristo Jesus. Preanunciou o Evangelho a Abraão. Sabe o que é isso aqui? Deus pregou, o Pai, o Deus Todo-Poderoso, 3 vezes santo, aquele que criou todas as coisas, ele prega para Abraão o Evangelho de Cristo e Abraão crê. Antes, bem antes até da lei. Preanunciou o Evangelho a Abraão dizendo: em ti todas as nações serão abençoadas. Existe uma bênção sobre você para abençoar pessoas. Existe algo sobre você que alcança pessoas. Você precisa crer nisso. Portanto, os que são da fé são abençoados com o crente Abraão. Os que são da fé são abençoados. Gente, mais claro do que isso, só se eu desenhar. Não tem outra forma de ser abençoado se não for por fé. Não tem outra forma de ser justificado se não for por fé. E aí cai toda religião, cai toda religiosidade, cai toda performance do homem, todo malabarismo, todo esforço, todo teatro. Porque é o que Cristo fez, não é o que eu faço. O que me faz ser aceito, o que me faz ser abençoado, é o que o Cristo fez na cruz. Ele me deu o poder de ser feito filho de Deus. Poder, não é no natural, não é um esforço, não é uma conquista. É uma herança. É algo que eu recebo. É algo que eu me abro a receber. Mas eu preciso acreditar nisso. Eu preciso internalizar isso. Eu preciso convencer a minha mente disso. Porque eu fui ensinado o contrário, eu fui ensinado diferente. Se você não se esforçar para que essa verdade tome conta da sua mente, você não vai viver isso. Sedes transformados pela renovação da vossa mente, para que você experimente a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Porque Deus está falando que você tem que renovar a mente? Porque Ele sabe que a sua mente está impregnada de mentiras. E essas mentiras precisariam ser arrancadas. Uma lavagem cerebral para pensar como o céu pensa. Uma lavagem cerebral para pensar como Deus pensa, e não como o homem, e não como o homem que caiu, a natureza caída. Romanos 9, verso 8 vai dizer: nós somos sementes de Abraão, não é? Romanos 9, verso 8 diz: isto é, aqueles que são filhos da carne, estes não são filhos de Deus, mas os filhos da promessa são contados. Nessa tradução fala descendência, na tradução que eu tenho aqui fala como a semente. Descendência de Abraão, semente de Abraão. Você está me entendendo? Todas as bênçãos estão disponíveis para você, todas. Então pare de achar que Deus não quer te curar, pare de achar que Deus não quer te prosperar, é todas as bênçãos. Pare de deixar a bênção de fora. O plano de redenção engloba tudo. Impacta o homem no corpo, na alma e no espírito.
Não fica nada de fora, é tudo impactado. Nada fica neutro. O plano de redenção te cobriu por inteiro e te deu acesso a todas as bênçãos. Abraão teve muitos descendentes. Os filhos de Israel são sua descendência física. Só que nós, como diz o texto, somos filhos da promessa. Ele prometeu a Abraão. Nós somos semente de Abraão pela fé. Veja, é uma bênção espiritual, mas que impactou por completo a vida natural de Abraão e continua impactando de uma forma sobrenatural a vida natural de todo aquele que crê e vive pela fé. Somos semente de Abraão pela fé, e isso é significativo, porque nos qualifica para receber a herança, aquilo que Deus prometeu a Abraão. E veja, nós estamos falando aqui de descendência, nós estamos falando aqui de pai, nós estamos falando aqui de semente. Um herdeiro precisa ser perfeito para ser herdeiro? Um herdeiro precisa ser bem bonitinho, todo ajustadinho para ser herdeiro? Não precisa. Ele só precisa ter um pai, ter uma linhagem, ter seus antepassados. E aquilo que o seu pai conquistou vai vir para sua mão como herança. Amém? E o que vai vir? Todas as bênçãos espirituais que estão em Jesus Cristo. Quais são as suas bênçãos? Fala aí. Todas as bênçãos espirituais em Jesus Cristo. Só de você nascer, você já é herdeiro. Só de nascer. Aquilo que nós identificamos afeta o que nós recebemos. Não saber de algo pode comprometer aquilo que vai chegar à minha mão. Pode comprometer o meu acesso. Aquilo que eu recebo pode estar comprometido pela ignorância de não saber uma informação. Não adianta você ser herdeiro de todas as bênçãos espirituais se você não tem consciência disso. Mesmo sendo herdeiro, você não vai vivê-las. Porque para viver pela fé, você precisa ter consciência. E se você desconhece, não tem o que viver. Não tem o que receber, não tem o que experimentar. Sem o conhecimento da nossa posição, nada vai fluir de Abraão para nós. Precisamos nos identificar como herdeiro da promessa de Abraão. E essa identificação te coloca numa posição de recebedor da herança. Quando honramos e nos identificamos com Abraão, veremos as bênçãos de Abraão derramar-se sobre nossas vidas. Vai fluir, vai chegar, vai te alcançar. E a identificação com Abraão não anula Cristo. Você vê que o apóstolo Paulo está falando aqui de Abraão, de descendência, de semente e ao mesmo tempo de Cristo. Na verdade, é Cristo que te fez semente de Abraão. É Cristo que te fez descendência de Abraão. Então, uma coisa não anula a outra. Na verdade, elas estão conectadas. Uma só foi possível por causa da outra.
existe bênção, existem coisas que estavam sobre a vida de Abraão, e eu te sugiro ler sobre Abraão e ver como foi a vida dele, para você falar: uau, é isso aqui, é isso aqui que está sobre a minha vida. Você sabe uma parte, um pouco, uma parcela das bênçãos de Abraão? Deveria saber, porque elas são suas. Se um parente teu te deixa herança, você vai acionar um advogado para descobrir o que ele deixou. Faz um pente fino aí no Brasil inteiro, em todos os estados. Vamos ver o que ele deixou de herança ou não. Ou você: não quero saber não. Tem uma herança ali para você, é muita coisa. Não acredito nisso não. Quero isso não. Vai deixar para o governo. Se deixar para o governo, você sabe onde vai parar, né? Lá na Venezuela. Foi mal. Gênesis 2, verso 2. 12, verso 2. Vamos ver um pouquinho da bênção que estava sobre Abraão e que está sobre nós. Gênesis 2, 12, verso 2. Diz: farei de você uma grande nação. Abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome. E você será uma bênção. Eu vou te abençoar para que você seja uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem. Todo mundo que te abençoar, Deus vai abençoar, porque essa pessoa te abençoou. Essa é uma das promessas. E amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Ei, não se levanta contra um filho de Abraão que dá ruim. Não se levanta contra o filho de Deus. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Sabe, todas as famílias da terra. Já está falando da descendência que iria herdar. Mas no cerne dessa bênção de Abraão, você pode ver a justificação pela fé. O acesso. Em ti serão abençoadas todas as famílias da terra. Abençoado aqui é Barak. Em hebraico, significa dotar de poder para o sucesso, prosperidade, fecundidade, longevidade. Você vai levar isso para casa. É isso que está sobre a sua cabeça. Só que tem mais. Hebreus 2, verso 16. Pois de fato, ele não ajuda os anjos, mas ajuda a semente de Abraão. Chega a ser assim escandaloso isso aqui. Deus está falando: pela fé você se torna semente de Abraão e eu vou te ajudar por causa disso. Eu vou te abençoar por causa disso. A sua postura de fé, eu vou te ajudar por causa disso. Veja que a obra de Cristo é para toda a humanidade. Quem crê e for batizado será salvo. Mas quem acredita e se identifica como semente de Abraão, o texto está dizendo que Deus ajuda. Tem um empurrãozinho extra ali, tem um negócio diferente. Tem algo que flui mais fácil, de forma natural. E nós vemos isso em Lucas, capítulo 13. E a gente já está indo aqui para o final. Nós vemos isso em Lucas 13. Quando Jesus cura aquela mulher que tinha um espírito de enfermidade por 18 anos.
E Jesus cura aquela mulher, e o chefe da sinagoga, o religioso, o guardador da lei, o ególatra, ele reage dizendo: há 6 dias em que os homens devem trabalhar, portanto, venham e sejam curados nele, não no sábado. E Jesus responde para ele: e não convinha soltar desta prisão, no dia de sábado, esta filha de Abraão, a qual há 18 anos Satanás tinha ela presa? Não convinha? Não era necessário? Jesus está perguntando porque os religiosos têm essa mentalidade: deveria e não deveria. Mas o que é interessante aqui, enquanto os fariseus estavam preocupados com o que o homem deveria ou não fazer para agradar a Deus, com seu desempenho, Jesus estava focado em libertar uma mulher oprimida pelo demônio, por Satanás, há 18 anos. Mas é interessante que quando ela chegou a Jesus, quando ela acessou Jesus, Jesus fez essa declaração sobre ela: essa filha de Abraão. Jesus conectou ela com a herança. Jesus conectou ela com a herança, com todas as bênçãos espirituais. Por quê? Porque ela chegou no Cordeiro, ela chegou no Cristo. Essa mulher foi a única que Jesus se referiu no meio da multidão, e tinha muita gente em volta assistindo, como filha de Abraão. Ela foi a única que foi curada. E você acha que não tinha descendentes de Abraão ali de sangue? Tinha, mas só ela foi. Porque quando recebemos a graça de Jesus e o seu dom da justiça, nós nos tornamos herdeiros da promessa de Abraão. Outro exemplo é Zaqueu, o ladrão, o desonesto, o cobrador de impostos. Jesus estava passando, Lucas 19, verso 5, e chegando Jesus àquele lugar, ergueu os olhos, viu-o e disse-lhe: Zaqueu, desça depressa, porque hoje devo ficar em sua casa. Zaqueu, seja rápido, desça logo. Jesus queria entrar na casa de Zaqueu, e ele tinha a opção de negar, ele tinha a opção de dizer não. Mas quando ele abre a porta para o Cristo entrar, quando ele abre a porta para Jesus entrar, Jesus leva consigo salvação, leva graça, leva o dom da justiça, e a vida de Zaqueu e a sua casa mudou completamente. Lucas 19, verso 8. Então Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: olha, Senhor, dou metade dos meus bens aos pobres. E se eu denunciei alguma coisa de alguém por meio de falsa acusação, restituo quádruplo. E disse-lhe Jesus: hoje a salvação entrou nesta casa, porque também este é filho de Abraão. Conectou ele de novo com a herança. Conectou ele de novo com as promessas. Quando a graça te toca, você muda completamente seu caráter, sua vida. Em minuto algum, Jesus disse para Zaqueu: Zaqueu, você roubou, você era ladrão, você é safado. Você tem que devolver, você tem que restituir. Não, foi natural. O encontro com a graça te leva à mudança genuína de vida sem esforço natural. Porque é o poder do Espírito Santo em você, te dando uma nova natureza, te dando o caráter de Cristo.
E Zaqueu levanta e fala: vou devolver 4 vezes mais a todo mundo que eu defraudei, que eu roubei, que eu fui desonesto. Eu não vou dar só o que eu peguei não, vou multiplicar por 4 e vou restituir. E Jesus conecta ele com a herança de Abraão. Deus abençoou Abraão e Sara com longevidade, com vigor, com força. Sara, já de idade avançada, foi desejada por 2 reis. Existia algo sobre Abraão e Sara totalmente diferente. Existia todas as bênçãos espirituais que estão em Cristo sobre Abraão e Sara. Pela fé eles conseguiram acessar as bênçãos que Cristo ia conquistar na cruz, antes mesmo de Jesus nascer. E guarda isso, porque isso é poderoso. A fé te acessa a bênçãos que não depende do tempo e do espaço, não depende do processo, não depende do crescimento, não depende da lógica natural. Abraão viveu uma bênção antes de Jesus nascer. Ele conseguiu experimentar tudo que Jesus conquistou na cruz antes de Jesus vir ao mundo, pela fé. Porque a fé é uma conexão do mundo de Deus, espiritual. Ela não está presa no tempo e no espaço. Ela não depende de aprendizado. Ela não depende de crescimento. Ela não depende de economia. Ela não depende da ciência. Ela não depende do conhecimento do homem. Vem de Deus, e ela é eterna, e ela é assim como Deus é. Então ela é capaz de acessar tudo que está no mundo espiritual em Cristo Jesus e trazer para a sua vida agora. Todos os milagres que você necessita já estão disponíveis aqui nesse lugar. E Deus te trouxe aqui essa noite para te abrir a mente, abrir os olhos, para que você possa acessar aquilo que nunca acessou, para que você possa viver aquilo que nunca viveu. Deus não te chamou aqui para você sair do mesmo jeito. Ele te trouxe aqui para te mudar completamente a forma com que você vai olhar aquilo que é seu em Cristo. Deus te trouxe aqui porque Ele não quer que você fique mais mendigando milagres. Ele quer que você saia daqui sabendo que todas as bênçãos espirituais são suas através de Cristo Jesus. Porque Jesus te conectou com a semente, com Abraão, com as promessas, com a graça, com o favor, com o amor dEle. Sua saúde vai ser revigorada. Sua força vai ser revigorada. Eu não quero saber a sua idade. Abraão já era de idade, Sara já era de idade, e eles tiveram filhos. Todas as bênçãos que eu estou falando, elas não consideram a lógica natural das coisas. Esquece. Mas eu já estou velho. Sara estava também. Inclusive a Bíblia diz que ela já estava na menopausa. Não menstruava mais. Não tinha folículo. Se não tem folículo, não vai ter óvulo, não vai fecundar, é impossível ter filho. Humanamente, Sara não poderia ter filhos.
Mas a fé não está nem aí para a ciência. A fé não está nem aí. Porque quando você vive por fé, você acessa a eternidade. E na eternidade, tudo é novo, tudo está intacto, nada envelheceu, nada estragou, nada se perdeu. Na eternidade, você pode. Eu estou com 51 anos. Mas na eternidade eu sou jovem e pela fé eu posso acessar esse vigor. Eu posso acessar esse vigor, essa força, essa saúde, essa capacidade de sonhar, de crescer, de avançar, de conquistar, de falar de Jesus para as pessoas, de ser abençoado para ser uma bênção. Ei, você vai ser curado para curar. Você vai prosperar para abençoar pessoas financeiramente. Deus está querendo te tirar desse ciclo de receber, para que você se torne uma fonte. Se prepare, Deus vai te levar para um nível onde do seu interior vai jorrar milagres, jorrar recursos. Mas primeiro Ele vai te abençoar. Primeiro Ele vai te conectar com a herança. Depois Ele vai te encher, 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 até que não caiba mais. E as pessoas que estão à sua volta vão começar a se alimentar daquilo que está derramando da sua vida. Essa é a palavra que está sobre você. Essa é a verdade sobre você.